Olha que negócio gostoso. Minha gente, eu estou viciada nesse negócio. Ai, purificador de ar. Coisa muito gostosa. Fumacinha. Ar puro. Ah, muito bom. E hoje eu estou de volta para a gente fazer a nossa leitura devocional. Lá no livro de Provérbios, capítulo 23, 24, 23, 24 e 25. Dando continuidade à nossa leitura do livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Deixa eu colocar aqui. E eu vou contar com a ajuda de vocês pra gente refletir sobre essa leitura, pra gente meditar e aproveitar mais a presença do Senhor. Deixa aqui nos comentários se você já conhece, se você já leu esse capítulo, se ele falou ao seu coração. Deixa aqui, eu vou gostar muito de ver, de conhecer um pouco das suas percepções. Então, vamos lá. Vamos iniciar orando, convidando o Espírito Santo para abrir a nossa mente, para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor ele quer falar aos nossos corações. Amém? Orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por mais um momento em Tua presença. Queremos te dedicar a esse momento, queremos apresentá-lo diante de Ti e principalmente convidar a Tua presença para esse momento. Pai, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, para que a gente possa entender, absorver, guardar e aplicar a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Eu oro em especial pela vida dessa pessoa que está acompanhando esse vídeo, que o Senhor possa encher de força, encher de sabedoria, que essa chama, que esse desejo por te conhecer, por dedicar tempo a Ti, por Te buscar, venha sempre arder no coração dessa pessoa, que não venha se apagar. O Senhor possa saciá-la. Senhor, como é bom a Tua palavra, é o pão. Ela é o pão que nos alimenta e como é gostoso se alimentar de pão fresco. Então, Pai, queremos palavra fresca, queremos a palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos sacia, que nos revigora. Então, nesse momento, nos colocamos aqui para nos alimentarmos dela. Espírito Santo, nosso amigo, és bem-vindo aqui. Fica à vontade para falar aos nossos corações, fica à vontade para agir, para falar, para se manifestar aqui. Eu agradeço por poder estar aqui diante de Ti, poder aproveitar e degustar da Tua presença. Obrigada, nosso amigo, obrigada. Senhor, nesse momento eu oro e já agradeço. Amém. Amém? Então vamos lá. Provérbios 23, 24 e 25. Provérbios 23. Quando te assentares... não, pera. A gente já leu o capítulo 23. Então vai ser 24, 25 e 26. Então vamos lá. Capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. E pelos conhecimentos se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra,
e a vitória na multidão de conselhos. Olha, é muito importante. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a sua boca. Vou marcar isso daqui. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nossa! Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Poderosíssima essa palavra. Livra o que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Gente, é lapada por cima de lapada. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti galardão. Se não, será cortada a sua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a tua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o seu coração, para que o Senhor não veja e seja mau aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios: ter respeito às pessoas no juízo não é bom. O que se disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreendem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios os que respondem com palavras retas. Prepara fora a tua obra, e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Marca aqui. Toma. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de ortigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Marcar também. O que tendo eu visto, o considerei. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco para se estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É forte. Capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequiel, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor.
Tira o ímpio da presença do rei, e o teu sono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem os teus olhos já viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Depois eu vou contar o contexto desse versículo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente das dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Marcar aqui o versículo 16 também. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não enfade de ti a tua presença e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança do desleal no tempo da angústia. Nossa. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança do desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio. É como o vinagre sobre salitre. Salitre é ferida. Se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Vou marcar isso daqui também. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar a um canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Marque essa daí também. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não respondas ao tolo segundo a sua astutícia, para que também não te faça semelhante a eles. Responde ao tolo segundo a sua astutícia, para que não seja sábio aos teus olhos. Os pés corta e o dano bebe. Quem manda mensagens pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que prendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo.
Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera na sua estultice. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que ele. Diz o preguiçoso: há um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se resolve nos seus gonzos, assim é o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Mas sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que, passando, se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Gente do céu, que capítulo, que livro maravilhoso. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizentes, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras dos maldizentes são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com seus beiços, mas o que no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova nela cairá, e o seu revólver, e o que revolve a pele, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aqueles a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeia, obra arruína. Gente, sério, Provérbios é um livro muito... É um livro muito profundo que a gente precisa, de fato, se alimentar, sabe? Você pegar aquela palavra e ficar refletindo, tipo, mastigando ela o dia inteiro. Se possível, a semana, um mês, enfim, pegue um versículo e começa a remoer ele, começa a ruminar, como se diz, a mastigação de um boi. O boi ele fica lá mastigando, o boi e a vaca fica mastigando. Isso se chama ruminação, processo de mastigar assim de uma forma que você vai poder digerir aquilo, sabe? Da melhor forma. E é assim que acontece com os provérbios aqui. Provérbios, como eu falei, é um livro muito denso e você precisa ruminar ele, você precisa meditar, você precisa sentar e pensar e refletir muito sobre ele. Então, faça esse exercício. Leia e retire versículos, retire provérbios e comece a meditar sobre a profundidade deles. Aqui no 26, ele fala assim, 26:20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda, ou outras versões, cessará a fofoca. Isso é uma verdade, isso é uma verdade certeira. Sem lenha o fogo se apaga. Se não tiver quem dê continuidade, quem seja uma pessoa maldizente, quem dê continuidade a uma fofoca, a fofoca se acaba. Foi uma das coisas que eu tive que aprender, que o Espírito Santo foi me ensinando. Quando vir alguma coisa a você, uma fofoca até você, a sua função é
fazer com que ela termine ali, sabe? Você tem a função, você tem o cargo de vir a fofoca e você ser como uma barreira para que ela se acabe ali. E isso é muito importante da gente aprender, sabe? Não alimente, não dê continuidade a uma fofoca, a um comentário que você não sabe. Coloque isso no seu coração, coloque como um propósito, sabe? Às vezes você tá trabalhando, às vezes você tá estudando, às vezes você faz parte de um grupo social em que isso predomina, que isso é muito comum. E quando isso chega até você, você não pode permitir que isso dê continuidade. Então, cesse ali, sabe? Seja essa barreira, sabe? De acabar ali. Pronto, a história acabou aqui. Morreu aqui. Não vou passar para outra pessoa. Não vou alimentar isso para outra pessoa. Outro ponto. Aqui é o versículo 19. Subir. Versículo 11. Aqui que fala assim: como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que se reitera a sua estultice. Veja só como é profundo e como é forte esse versículo. Como cachorro que volta para o seu vômito. Cachorro que vomita e depois vai e lambe seu próprio vômito é a pessoa que volta a cometer os mesmos erros. A pessoa que volta a cometer os mesmos pecados. Lute contra os desejos da carne. Lute contra vícios. Não volte, não torne a voltar neles. Porque quando você torna a voltar em erros já cometidos, erros que você já teve ciência de que foi um erro e você vai voltar a cometê-los novamente, é como se você estivesse voltando para lamber o seu próprio vômito. Não ceda a isso. Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior. E é muito importante a gente resistir, a gente tomar consciência. Esse é o primeiro passo, tomar consciência sobre o erro e decidir não voltar mais. Decidir queimar todas as pontes, queimar tudo que te liga a determinada coisa, cortar qualquer meio de acesso, cortar qualquer gatilho, cortar qualquer coisa que te faça voltar ou queira fazer você voltar a determinado erro que você cometeu. Saiba que quando você tá em Cristo, você é uma nova criatura. Não volte mais para o mesmo erro. É uma palavra muito profunda, muito, muito, muito profunda. E se você conseguir entender ele na sua magnitude, você vai entender. Você vai entender que o Senhor e você vai poder viver mais do que entender. É você viver o que o Senhor tem de melhor para sua vida. E é isso. Ele fala assim também no versículo 4, ainda do capítulo 26. Não respondas ao tolo segundo a sua estultice, para que também não te faça semelhante a ele. Sabe quando você tá numa situação em que você vê uma pessoa e grita com você, uma pessoa completamente desaforada, e você tem a vontade, tem o ímpeto, tem o impulso de querer responder da mesma forma? Provérbios, o livro da sabedoria, o Senhor, o Espírito Santo te dá um conselho. Não faça isso, porque você vai estar se tornando semelhante a essa pessoa. Você vai estar se tornando semelhante a uma pessoa tola. Não perca a sua cabeça, não queira responder da mesma forma, não queira agir da mesma forma, não queira pagar na mesma moeda. Não faça isso, não vale a pena. Seja uma pessoa sábia. A sabedoria consiste em você tomar o caminho completamente inverso
da situação desfavorável que você está vivenciando. Então, quando você presenciar essa situação, toma um caminho mais sábio, toma um caminho inverso disso. Outro ponto, aqui já indo para o capítulo 25. O capítulo 25, versículo 28, fala assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como assim uma cidade derribada? Uma cidade derribada sem muros é uma cidade que ela é invadida por qualquer pessoa, por qualquer coisa. A cidade que não tem muros é uma cidade que não está protegida. Uma cidade que não tem muros é uma cidade que ela pode ser invadida pelo inimigo. É uma cidade que não tem muros é uma cidade que está vulnerável. Então, aqui ele fala assim, olha, o homem que não controla, o ser humano que não controla o seu espírito, é como uma cidade que está ali vulnerável. Qual que o inimigo ele vai atacar é uma cidade, é um lugar, o homem que não domina o seu próprio espírito, é um lugar que Satanás vai invadir, um lugar em que vai ter brechas, vai ter acessos para o inimigo entrar. Então, lembra que a gente falou sobre disciplina? E essa é uma das coisas que o Senhor tem puxado, o Senhor tem me convidado para trabalhar. E agora esse versículo é tipo é a chave principal, sabe? Porque quando você não consegue controlar o seu espírito, quando você não consegue se dominar, quando você não consegue ter disciplina, quando você não consegue manter a constância, quando você não consegue seguir firme em determinado propósito, você se torna uma cidade derribada. Você se torna uma cidade sem muralhas, uma cidade vulnerável, que permite o acesso e a entrada do inimigo. Então, é muito importante a gente aprender sobre isso, sobre dominar o nosso espírito, dominar a nós mesmos. Olha, outro versículo aqui que eu também destaquei. Ai, gente, olha, destaquei um montão de coisa. Porque Provérbios fala muito. Muito, muito, muito. Fala assim, no 16, achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas vomitar. Gente, ainda sobre domínio, e vem muito isso na minha mente. Eu comprei uva passas e comprei amendoim. E eu comi muito. E depois que acabou, eu fui e comprei mais. E eu comi muito, 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 muito mesmo. E hoje eu não suporto mais ver um amendoim e ver uma ameixa. Porque eu comi tanto aquilo e quando eu vejo, me dá um enjoo. A mesma coisa é quando você não coloca limites em determinada coisa. Que a primeiro momento é muito prazeroso para você, que é muito gostoso, que é muito saboroso para você. E isso não se restringe só à alimentação. Aqui ele fala assim, achaste mel, ele cita o mel, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser qualquer coisa, um vício assim, que aparentemente não é nocivo para você. Mas depois de você usar aquilo tanto, você fazer aquilo em excesso, você toma abuso por aquilo. Então vem essa questão também de você conter o seu espírito. Coma o que te basta. Faça de modo suficiente, não mais e de maneira excessiva, sabe? Entenda que existem limites. E isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Quando a gente é adulto, a gente começa a entender
o porquê que nossos pais eles colocavam determinados limites e o quanto entender esses limites, entender esses marcos, que aqui fala assim, não retire os marcos, não retire os antigos marcos, não retire os antigos limites. Quando você começa a entender a importância de ter limites, por exemplo, aqui. Nossa, esse daqui é um exemplo perfeito. Aqui, nesse potinho, para ele funcionar, eu preciso colocar água até determinada linha, para que ele funcione da maneira perfeita, para que ele funcione de forma que me atenda, para que ele consiga fazer a evaporação da água de forma satisfatória, de forma em que funcione bem, de forma sustentável, sabe? Se eu colocar muita água, se eu colocar água em excesso, ele não vai funcionar. Se eu colocar muita água, ele vai funcionar de uma maneira não muito boa. E muitas vezes ele pode até não funcionar, porque tem excesso. Eu sei que existe um limite para eu colocar, então eu vou respeitar esse limite. Da mesma forma, aqui, ele fala assim, como que te basta, come aquilo que é o seu limite, não em excesso, não faça as coisas por excesso, sabe? Entenda que existem limites e respeite eles. Isso é muito importante da gente aprender. Isso vai entrar nesse versículo de você conter o seu espírito, de você como que se fala? Ai, tá me fugindo a palavra. Você se autodisciplinar. Outro ponto aqui que acho que vai ser o último, que o tempo já tá estourando também, preciso ir trabalhar. Ele fala aqui, no versículo 8, esse versículo para mim foi uma confirmação no dia 8/6/2024, quando eu estava com uma vontade o Senhor me mostrou uma coisa, e eu queria falar essa coisa. Deus me mostrou isso, e eu queria contar pra Deus e o mundo o que foi que Deus tinha me contado. E eu queria, gente, nossa, mas foi uma coisa assim. Eu vou contar. E quando eu fui escrever toda a mensagem, eu vou contar, não sei o quê. Quando eu escrevo tudo, sabe quando o Espírito Santo vem que assim, o Espírito Santo é muito brando, o Espírito Santo é muito, muito delicado. O Espírito Santo veio assim, abre a sua Bíblia, abre a Bíblia, aí foi Provérbios 25, aí fui abrir assim, versículo 8, não te apresses em litigar, para depois no fim não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. E eu, o quê? O que é isso? O que é litigar? Dando uma de desentendida, né? O que é litigar? Litigar é você contar algo, sabe? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar o nosso dicionário Aurélio. Basicamente, litigar é você evitar conflitos desnecessários, é você não se apressar em revelar os segredos para alguém, E aqui ele fala assim, para no fim não saberes o que hás de fazer, podendo confundir o teu próximo. Gente, depois que
o Senhor me falou. E assim eu fui lendo, depois que o Senhor me falou aquilo, eu fui ler assim a mensagem. E eu olhei aquilo e, meu Deus do céu, não dá pra eu falar isso agora. Não dá pra eu falar. Aí mais adiante fala assim: pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não te descubras o segredo de outro, para que não desonre o que te ouvir, e não se apartando de ti a infâmia. Imagina, a infâmia queria vir de mim se eu me precipitasse ao falar algo que não é o tempo certo de falar. Aí, aqui em Provérbios 25:11 fala assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. É uma coisa esplêndida. Quando é o tempo certo de você falar algo para alguém, quando é o tempo certo de você falar, de você agir, de você fazer determinada coisa, é uma coisa maravilhosa. Então, não se apresse em falar, em entrar em uma questão, em fazer determinada coisa, sabe? Tem um tempo certo para aquilo. Também não se apresse em falar algo antes do tempo, antes de acontecer. Não, se o Senhor te mostrou algo, e peça discernimento para Ele. Senhor, é o tempo, eu tenho que falar isso, eu posso compartilhar isso com alguém. Senhor, é o tempo de falar. O que eu faço? Porque às vezes a gente tá tão ansioso para falar assim: nossa, vai acontecer isso, depois, imagina, depois eu iria falar determinada coisa e a pessoa ia ficar assim, tipo, eu tô confuso, não quero, ou enfim. Gente, é porque eu vou dar muito spoiler, mas imagina a situação conflituosa e confusa que geraria se eu me precipitasse em falar determinada coisa. Então, o Senhor me fez entender que existe um certo tempo, e que quando chegar esse tempo de falar sobre isso, vai ser como maçãs em uma bandeja de ouro. Vai ser como maçãs de prata em uma bandeja de ouro. Quando for o tempo certo de falar determinada coisa. Então, se o Senhor ele tem falado ao seu coração, não se apresse em contar para céu e terra, para todo mundo que você conhece. Guarde em segredo você e ele. Anote, se você tá com esse ímpeto de querer falar sobre isso, anote. E depois você, quando acontecer, você fala assim: ó, papai já tinha me mostrado. É assim. E guarda essa palavra. Se você hoje tá nessa situação assim, se segure, se contenha. Se o Senhor te mostrou algo, não vai falar pra todo mundo. Peça discernimento pra ele, se é isso, se você pode contar. Tipo José. O Senhor mostrou pra José sobre... Deus mostrou em sonho pra José algo que iria acontecer na vida dele. E ele foi e contou para os irmãos, contou para a família, contou para todo mundo o que Deus ia fazer, o que o Senhor tinha mostrado para ele. E depois disso, você sabe o que aconteceu, só foi ladeira abaixo. E é isso que acontece. Aqui fala: não te apresses em litigar, para que podendo confundir o teu próximo. Até o pai de José vai e fala assim: é o que, José? Como que é essa história? Tá dizendo que eu vou me prostrar diante de você? O pai de José ficou completamente confuso. A família, os irmãos de José ficaram preocupados, ficaram confusos, porque eles apenas conheciam em parte da revelação. Então, quando o Senhor mostrou algo, mostrou, ou então você está vivendo algo,
Não se apresse em falar sobre isso, mas espere. Tenha paciência, tenha calma, porque no tempo certo vai chegar o momento de você revelar, vai chegar o momento de você falar sobre determinada coisa. E quando esse tempo chega, é maravilhoso. É maravilhoso, gente. E eu tenho guardado isso, e eu sei que no tempo certo, quando for falar sobre isso, vai ser uma coisa maravilhosa. Enfim, o vídeo tá muito grande, mas eu quero só agradecer por você ter chegado até aqui, você que tem paciência de assistir os vídeos, você ter um lugarzinho reservado no meu coração. Eu agradeço a todos pela paciência, agradeço a todos pela interação, pelos comentários, com muito carinho que eu recebo e eu leio, e eu sinto assim que eu tenho irmãs e irmãos por vários cantos do Brasil, ou até de fora também, que vez ou outra aparece. Então eu agradeço a todos vocês que fazem parte, saber que tem pessoas distantes fisicamente, mas tão próximas de mim e de Cristo. E assim eu agradeço, oro pela sua vida, para que o Senhor te alimente, que o Senhor te satisfaça, que o Senhor encha você com a presença dEle. E para que a palavra dEle venha gerar vida, venha gerar transformação, venha gerar restauração, venha te dar direcionamento também para as decisões que você for tomar, até numa simples mensagem que você for enviar. Sim, o Senhor, Ele te guia e Ele te orienta. Só esteja aberto, só esteja disponível, só esteja sensível para ouvir a voz dEle. E Ele fala. Então é isso. Deixo para você essa meditação. Reflita sobre os limites. Nada em excesso. Nada em excesso, gente. Entenda os limites. Entenda também sobre você não devolver para o outro na mesma frequência, na mesma intensidade. Quando um tolo estiver falando, não queira responder da mesma forma. E também entender que se vem uma fofoca, a sua função é que ela termine em você. Não dê continuidade. Não dê continuidade. Se possível, nem preste o seu ouvido para isso. É isso, gente. Tem outro versículo aqui que me chamou muita atenção, mas eu vou gravar um vídeo especial, porque ele merece. Versículo muito bom. Muito, muito, muito bom. E é isso, gente. Um grande beijo pra você e tchau!